Salmo de número 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O Deus único, Criador dos céus e da terra e sustentador do universo, de acordo com Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele é onipotente, isto é, tem todo o poder. É onipresente, está presente em todo lugar. E também é onisciente, conhece todas as coisas. Dentro do atributo da onisciência existe o atributo da presciência. Ele conhece todas as coisas e conhece antecipadamente. Por isso que aqui Deus, ele já havia escrito e determinado no seu livro todos os dias do salmista. Mas o salmista era Davi, quer dizer, era um servo de Deus, era uma pessoa salva. Lembrando que as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento foram salvas porque colocaram a sua fé no Cristo que viria no futuro. Nós, que somos parte da igreja hoje, como corpo de Cristo, somos salvos pela fé que colocamos e depositamos no Cristo que já veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a conclusão que nós chegamos em relação a essa história que Deus escreve dos seus servos? Deus escreve, número 1, quando as pessoas são de fato servas de Deus, salvas. Número 2, Deus escreve quando Deus governa essas vidas, quando Deus é o protagonista dessas vidas. E essas vidas se veem na condição de meras coadjuvantes. Deus, então, confirma a história que ele escreveu de cada uma dessas vidas, de cada um de nós. Agora, quando nós tomamos as rédeas da nossa própria vida e assumimos a condição de protagonista, infelizmente, nós vamos estar escrevendo a nossa história e o final nós já conhecemos pela palavra de Deus. Daniel 12, versículo 2. Naquele dia, muitos ressuscitarão para a vida eterna e muitos para o desprezo e vergonha eterna. Obviamente, os que ressuscitarão para a vida eterna é porque permitiram que Deus governasse as suas vidas, fosse o protagonista de suas vidas. Aqueles que ressuscitaram para a decepção e o horror eterno tomaram as rédeas de suas próprias vidas e assumiram a condição de protagonistas. Deus permitiu, porque Deus respeita a liberdade de escolha de cada um de nós. Deus não pode violar isso. Mas Deus não vai se responsabilizar. Porque a Bíblia diz, está lá no capítulo 14:12, de Provérbios, que há caminhos que aos olhos dos homens parece reto, mas o final é morte, e a morte é morte eterna. Então é isso. Permitamos que Deus confirme a história que ele escreveu a respeito de cada um de nós, deixando ele tomar as rédeas da nossa vida. Crendo em Jesus Cristo, no sacrifício perfeito e único que ele realizou em nosso favor. Porque se nós continuarmos vivendo como donos dos nossos narizes, nós vamos estar vivendo a independência de Deus. E o homem não existe para viver a sua independência de Deus. Ao contrário,
O homem foi feito para viver dependente de Deus e codependente um do outro. É isso que resume o primeiro e segundo mais importante mandamentos. Então fica aqui essa frase linda, belíssima e de extrema profundidade. Salmo de número 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Não tinha forma nenhuma. Era um espermatozoide, podemos assim dizer. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Deus nos abençoe, se inscreve se você não é inscrito ainda. E vamos juntos evangelizar o mundo. Valério Pontes.